Como fala o pastor Marinho, estar sobre seus pés. Pastor Marinho, pedi sua permissão, sua autorização, sei que o senhor vai dar, eu já tenho, gravar suas mensagens também, né, e postar, né, Dani? Postar no meu canal, postar nos grupos que a gente posta sempre. Brincadeira não, até crente vai se converter. Até crente vai se converter. Tem uma pastora em São Gonçalo orando pela conversão de Satanás, né? Satanás ouviu a mensagem do pastor Marinho, acho que a oração dela vai ser respondida, hein? Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele gosta, ele fala que em 30 anos só eu consigo fazê-lo rir. Irmão. Só eu consigo. Glória a Deus misturado com aleluia. Amados, desta feita, vamos ler Êxodo 6:3, apenas um texto. E eu vou falar sobre as revelações dos nomes de Deus, parte 4. Eita, meu Deus. Desta vez a gente acha que termina em nome de Jesus Cristo. Diz assim um texto sacro: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, ou no hebraico Jeová, não lhes fui conhecido. Não vou entrar no detalhe do versículo, mas vou pregar as revelações do nome de Deus, ou dos nomes de Deus, parte 4. Senhor, continue a falar conosco, como nos tem falado durante todo o culto, aliás, durante todo o dia. O Senhor tem nos falado, nos guiado, nos protegido, nos orientado, nos guardado, nos livrado de todo o mal, Pai. Muito obrigado por tudo que és, que falas e que faz, em nome de Jesus. Continue, meu Pai, a nos ministrar, agora uma vez mais, através da pregação da Tua palavra. Unja-me e usa-me para ministrar a palavra do Senhor para os nossos corações. E quantos ouvirem esta mensagem e possam ser tocados pelo Espírito Santo do Senhor e serem convertidos, fortalecidos, sarados, curados, iluminados, alimentados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a sua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Bom, queridos, nós já pregamos as revelações dos nomes de Deus, parte 1, parte 2, parte 3. E hoje, se Deus quiser, terminamos com a parte 4. É quase um estudo, né? Não exaustivo, mas é um estudo. E nós falamos que, aliás, não falamos isso, vou falar agora pela primeira vez. As Escrituras começam assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. As Escrituras nunca se preocuparam, ou Deus nunca se preocupou em provar a sua existência. Nunca. Não. Deus, ele não tem um versículo dos 31.173 mil versículos das Escrituras, divididas nos seus 2 testamentos, 39 livros no Antigo, 27 no Novo, nos seus 1.189 capítulos, 66 livros. Em nenhum momento Deus se preocupa em provar a sua existência. Deus existe por si só. Ele é. Você
Você precisa provar que você existe? Deus muito menos. Amém? Começa assim as escrituras: no princípio Deus. Só que Deus não se prova, Ele não prova, Ele não precisa provar a sua existência, mas Ele se auto-revela. E uma das suas revelações, além de pela natureza, por Israel, Ele se revela ao mundo através da criação, através da nação de Israel, através das Escrituras, através de Jesus Cristo. Aí Ele se revela pessoalmente, Ele se revela ao mundo hoje através de nós, os cristãos. Mas dentre algumas das suas autorrevelações, Deus se revela aos homens através dos seus nomes. E eu deixei, os nomes El, Elohim, Adonai, algumas composições, e me dediquei com vocês ao nome Jeová. E o Jeová composto, que é o nome mais redentivo de Deus. Deus, quando o homem, ou quando os homens, quando os personagens bíblicos apresentavam alguma necessidade, Deus se revelava como Deus, como Jeová, que supre aquela necessidade. Por exemplo, nós falamos sobre Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor que provém, o Senhor que supre a necessidade. Ele se apresenta com esse nome quando do sacrifício de Isaac, que Abraão iria sacrificar o seu filho. Mas Deus também se apresenta, nós falamos sobre Jeová Rafá, que é o Senhor que cura. E ele se apresenta assim a Israel pós tirá-lo do Egito, depois de Deus ferir o Egito com 10 pragas, com 10 malefícios, doenças, com 10 pragas. E Deus diz, Êxodo 15, 26, lá no final, as doenças, as pragas, os males que tiveram no Egito, vós não tereis, porque eu sou o Senhor que vos sara. Aí Deus se apresenta também como o Jeová Shalom. Quando o povo, em meio a inquietações, a ausência de paz, a falta de paz, Deus se apresenta: eu sou sempre o que você precisa ter, eu sou o que você precisa de mim. Não há necessidade humana que as revelações do nome de Deus, que Deus em suas manifestações pelos seus nomes não possa suprir, não possa resolver. Quando o povo estava sofrendo a extrema injustiça, Deus vai dizer lá em Jeremias, se identificar como Jeová de Senikenu: eu sou justiça nossa. Quem sabe Davi, o povo de Israel, logo no começo do reinado, ele escreve o Salmo 23, o mais conhecido, lido, recitado de todos os salmos, e ele diz: o Senhor Roê, ou seja, o Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor, e Ele me basta. É Ele que me guia, é Ele que me protege, é Ele que me conduz, é Ele que me alimenta, é Ele que me guarda, Ele é o meu pastor. O povo vê as guerras, as lutas, as batalhas travadas, Deus se apresenta como Jeová de si, o Senhor que é a minha bandeira. Em Êxodo 17, de 8 a 15, quando da batalha contra Amaleque, Israel comandado por Josué e Amaleque, e Moisés no monte orando, intercedendo. Então ele se apresenta: eu sou a vossa bandeira. Quando o povo estava se sentindo só
sozinho. No tempo de Ezequiel 42, Natan, o povo exilado, versículo 35, Deus se apresenta como Jeová chamar. Vocês não estão sozinhos, eu sou o Senhor de presente estar. Eu sou um Senhor presente, eu sou um Senhor contigo. Quando você pensar que está sozinho, lembrei de uma história agora, eu preciso abrir um parênteses para eu não esquecer. A gente passa dos 18, né? Precisa usar óculos e às vezes esquece de alguma coisa. Eu louvo ao Senhor. Depois da Covid, 2 sequelas. Uma já se foi, glória a Deus, misturado com aleluia, e a outra se vai, que é às vezes esquecer de algumas coisas. Só não esqueço, glória a Deus, praticamente não esqueço dos versículos das Escrituras que o Senhor já me deu para gravar, né? Lembrei de uma história. A mãe de Moody foi um grande evangelista, um dos maiores que o mundo já teve. A mãe dele ficou viúva com 36 anos de idade. 36 anos de idade, ela viúva em Chicago, Estados Unidos, pobre. E com 9 filhos. Tá bom para você? 9 filhos. Viúva, pobre, com 9 filhos. Sua casa foi hipotecada. Estava praticamente perdida. Ela não tinha condições de criar os seus filhos. E muitas vizinhas, muitas pessoas sugeriram: dá seus filhos, tenta vender para quem sabe recebe uma ajuda, um alimento para outros, um alimento para uns, você dá alguns, para quem sabe alimentar, receber alguma doação em troca para alimentar os outros. E ela diz a história que ela dormia toda noite, depois de colocar os 9 filhos para dormir. Só Deus e ela sabia como alimentados, ou mal alimentados, ou não. E ela dormia orando em cima de uma Bíblia. Ela lia, orava e dormia assim, no final de todas as noites. Uma bela noite, ela pediu ao Senhor uma palavra, e foi ler a Bíblia e foi orar para dormir, como de costume. O Senhor deu a ela Jeremias, onde Deus diz, eu não tenho esse texto, mas você procura, que Deus diz que ele é o marido de viúvas e pai de filhos órfãos, e que Deus não a abandonaria, mas que a sustentaria. E diz a história que depois desta noite nunca mais faltou nada para ela, nem os filhos. E ela conseguiu criar todos, é isso aí, não é outro texto, mas esse também, pai de órfãos e juiz de viúvas, é o Deus de sua santa morada. Esse está em Salmo, mas se não me falha a memória, a história, ela leu Jeremias, é um texto parecido. É isso aí, Natan. Jeremias 49:11. Deixa os teus órfãos e eu os guardarei em vida, e as tuas viúvas confia em mim. Ela que já confiava, depois desta noite que pediu o Senhor o texto, o Senhor lhe deu esse texto, passou a confiar mais ainda. Ela criou os 9 filhos sem dar nenhum, tá? Formou os filhos, e um dos filhos dela, eu já disse no início da história, né, se tornou o maior evangelista, o maior pregador de todos os tempos, chamado D.L. Moody. Depois você confira a história.
Deus é o Jeová, o Jireh, é o Deus que provê, é o Jeová Rafá, é o Senhor que cura, que sara, é o Jeová Nissi, o Senhor que é nossa bandeira, é nossa vitória. Ele é o Jeová Roi, é o Senhor que é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ele é o Jeová Chamar, é o Senhor que presente está, que nunca nos deixa sozinho, que está sempre presente conosco. É isso. É o Senhor que é a nossa justiça, o Jeová Tsidkenu. Mas eu gostaria de falar hoje que o Senhor também é o Jeová Madox, que quer dizer o Senhor que nos santifica. Quem pode ler? Ou melhor, vamos ler juntos, Levítico 20, 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Isso, meu filho. Portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifica. Eu sou o Jeová Madex, o Senhor que vos santifica. O Senhor que é santo, que diz: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Dos atributos incomunicáveis de Deus, alguns que também são comunicáveis. Santo no sentido de santidade total e absoluta, isenção de pecado, transgressão, iniquidade ou erros, só Deus é. Só Deus é. Amém? Mas Ele fez com que alguns dos seus atributos, que são conhecidos na teologia como atributos comunicáveis, pudessem pertencer a nós também. Dentre eles, está o amor, que nós podemos amar, a eternidade, no sentido de que nós não teremos fim de existência, mas só Deus não tem começo de dias, nem final de existência. A justiça é um dos atributos também comunicáveis, porque ele comunica ao homem, é isso. E dentre eles, a santidade, porque nós também podemos buscar, procurar a santidade. Mas pastor, o que é santidade então? Escute só. O que é santificação? Amém, meninas? O que é santificação? Vamos falar primeiro o que não é santificação? Vamos lá? Para a gente entender melhor depois o que é santificação. Bom, em primeiro lugar, santificação não é beatificação. O que é beatificação? O que é um beato? Um beato é um religioso fanático. Amém? Então, santificação não é beatificação, não é ritualização, não é tradição, não. Ou seja, um breião não é santificação. Você pode ser um santarrão, mas isso não é santificação. Você pode ser até um crentão, mas isso também não é santificação. A gente brincando, é lógico, na última formatura, no nosso curso teológico, a gente deu um certificado de fariseu para um dos alunos. Vocês sabem, né? Mas de brincadeira, porque às vezes ele finge ser um fariseu, mas a gente sabe, eu mais do que ninguém, sei que não é. Mas tem muitos fariseus, de fato, de verdade, principalmente nas igrejas pentecostais. Mas como tem, né? Fariseus de carteirinha, aqueles que para ele tudo é pecado.
Principalmente é pecado na vida dos outros, na dele não. Né? Aliás, chega ao extremo de até achar que jogar bola é pecado, mas fornicar não. Que ir para praia é pecado, mas adulterar não. Que ver televisão é pecado, mas fofocar não. São os extremos. Então santificação não é fanatização. Parecidos também não é canonização. O que é canonização? É o ato da igreja declarar santos alguns dos seus. Ah, pastor, mas isso aí é coisa da igreja católica. Não é só dela não. Elas oficializam alguns santos, como nós conhecemos muitos. Isso é canonização. Agora, a igreja evangélica também tem essa mania de declarar alguns santos. Está vendo aquele pregador lá, aquele pastor? Olha, aquele é um santo homem de Deus. Irmão, quer saber se ele é um santo, um homem de Deus mesmo? Pergunta para a mulher dele e para os filhos dele. Eita, se a minha garganta tivesse boa, eu ia falar o primeiro X. Vai vê-lo dentro de casa, né? As Assembleias de Deus, então, as igrejas pentecostais, tá vendo aquela irmã? Olha o cocão, olha o cabelão, olha o saião, olha o vestidão. Esqueceram de falar, olha o linguão, mas deixa pra lá, esquece, apaga, edita essa, corta. Tá vendo aquela irmã? É uma santa mulher de Deus. Vai perguntar ao marido dela, vai na casa dela, pergunta os filhos, vai no trabalho, pergunta o patrão, os patrões, a patroa, se realmente ela é uma santa mulher de Deus. Então santificação não é nada disso. Só falar outra coisa também para terminar. Santificação também não é perfeição, irmãos. Não. Porque muita gente também quer exigir dos outros, principalmente dos cristãos, e tem crentes querendo exigir do cristão perfeição. Mas ninguém é perfeito. Nós estamos nos aperfeiçoando. Aliás, eu li um pensamento que eu nunca mais esqueci. Quanto mais eu alcanço a perfeição, menos eu exijo perfeição dos outros. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu exijo perfeição dos outros, menos eu alcancei, mais longe eu estou da minha própria perfeição. Eita! E é verdade. A psicologia ensina isso, irmãos. Com uma história, eu vou ter que contar essa história. Essa é a história dos profissionais da mente, né? E ensina da seguinte forma: tinha um casalzinho de irmãos, botar José, João e Maria, né? E João tinha uma garrafa de 2 litros cheia de bola de gude. E a irmã dele, a Maria, assim, ela queria brincar com as bolas de gude dele, ele não deixava, às vezes liberava, às vezes tomava, ela chorava. Joga comigo, João, me ensina a jogar triângulo, né? E mais alguns jogos de bola de gude, ele nada. E um dia ela ganhou uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom fechada, irmãos. Não estava plastificada, na verdade. Colocaram um papel de presente, uma fitinha, ela abriu, tirou o papel de presente, era uma caixa de bombom. E ele era chocolatra. Ele é o João e gostava muito de chocolate, né? Aí na sala mesmo, quando ela recebeu o presente, abriu, ele falou assim: Maria, me dá um bombom. Ela falou assim: irmão, hoje mesmo eu te pedi a dessa que você me emprestasse uma bola de gude, você não me emprestou. Aí falou para ele: se você quiser, eu troco essa caixa de bombom fechada por sua garrafa cheia de bola de gude. Aí ele falou assim para ela: então tá bom, tá combinado, tá fechado. Vou lá no quarto, no meu quarto, pegar a garrafa de bola de gude.
né? E ela ficou na sala esperando ele voltar com a caixa de bombom. Só que quando ele chegou no quarto, ele pegou uma bola de teco dele, aquela de teco era preferida, né? Maltada, meia bola de leite e tal. Tinha outras parecidas, mas aquela que ele era bola de teco. Ele foi, tirou, escondeu. Aí quando ele chega na sala com a garrafa da irmã e fala assim: irmã, você pegou algum bombom dessa caixa aí? Eita, deu para entender? Às vezes você cobra dos outros o que você mesmo faz. O outro cheio. Geralmente quem cobra muito do outro, cobra muito do outro aquele que ele mesmo faz. Pode acreditar nisso. Isso vale para todas as áreas da vida. Pode segurar. Amém? Eita glória. Então, amados, o Jeová que santifica é o Deus que primeiro que nos ensina o que não é a santificação. Nós não somos perfeitos. Não devemos ser fanáticos, tradicionalistas, ritualistas, modernistas também não, né? Mas pastor, então o que é santificação? Bom, em primeiro lugar nós falamos que não é. Agora o que é santificação? Santificação é separação. Santificação é consagração para Deus. Santificação é se separar e se consagrar para o uso exclusivo de Deus. Santificação é uma moeda com os dois lados, né? É me afastar das coisas do diabo e suas coisas, e me aproximar de Deus e das coisas de Deus. Isso é santificação. Me separar do mundanismo e me dedicar à igreja. Me separar do diabo e suas obras, das obras do diabo, e praticar as obras do Espírito Santo de Deus. É ser dele, para o uso exclusivo dele. Então vamos lá. Agora eu lembrei de um texto aqui, Natan. Gálatas capítulo 5, do 16, fala da nossa luta, da nossa guerra. Vamos até o 23, falar das obras da carne, depois dos frutos do Espírito. Digo, porém, isto: andai no Espírito, ou seja, vivei no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito guerreia contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faça porventura o que seja do vosso querer. Vou fazer uma comparação aqui. Hoje é o dia, né? Pode parar nesse verso, depois a gente continua. Aqui está seu espírito, aqui está sua carne. Eles lutam entre si constantemente, direto ou indiretamente, conscientemente ou inconscientemente, você sabendo ou não, percebendo ou não, eles lutam entre si constantemente. É uma guerra entre o espírito e a carne. Quem vai vencer? O espírito ou a carne? Quem vai vencer? Estou perguntando. Quem você alimentar mais. Foi Agostinho que disse, não sei, se alguém souber, me lembre, que eu tenho 2 cachorros dentro de mim brigando. Qual vai vencer? O que eu alimentar mais, o que eu alimentar bem, o que eu alimentar. É isso. Então, se eu alimentar a carne com as obras da carne que a gente vai ler já ali, a carne vai ficar robusta, forte, e é lógico que vai vencer o espírito que está anêmico e enfraquecido. E aí você vai se tornar uma pessoa carnal, um crente carnal, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3. Agora, quando você alimenta o espírito com oração, nós vamos ler também depois lá, com oração, com palavra, com jejum, com congregação, com adoração, e etc e tal, você sabe, tanto quanto mais do que eu, aí o espírito vai ficando forte, e a carne, você não vai alimentando ela, vai ficando fraquinha. Quem que vai vencer nessa luta que é constante? O espírito. Você será então um crente que é espiritual. Como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16. Amém? Vamos continuar então? Mas os que são guiados pelo Espírito,
não estáis debaixo da lei. Mas as obras da carne aí são conhecidas, viu? Não falei que vocês conhecem? São conhecidas, e são elas o quê? Ó, 2 pontos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes. E ciúmes também? Viu? Iras, discórdias, dissensões, facções, inveja também. O super mais ou menos terceiro. Invejas, bebedices, peraí. Quem está escrito ali no próximo, irmãos? O quê? Glutonarias? Também é obra da carne? Ai, meu Deus do céu, agora não aguento mais falar assim, não. Haja garganta, agudo. Alguém fala aí para mim? Um, depois do 3, 1, 2, 3. Glutonaria. Comer mais do que necessita. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, benignidade, generosidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão. Mansidão. Você é manso? Você é mansa? E domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Você tem domínio próprio? Irmão, eu já falei aqui, não vou pregar sobre isso. O que é um alcoólatra? É um homem que não tem domínio próprio, ele não consegue dominar. Ele não consegue dominar uma... Você viu que trabalhou para mim o ano passado aqui? Na casa da minha filha que estamos terminando. Ele falou assim: pastor, não adianta que eu não consigo parar de beber. Eu tentei durante 2 dias. No segundo dia eu estava assim, tremendo. Aí no terceiro dia, tremendo. Aí no terceiro dia de manhã mesmo eu tive que tomar uma cachaça, lamber uma cachaça. Quando eu lambi a cachaça, a tremedeira parou na hora. O que é um alcoólatra? É um homem que não tem domínio próprio. O que é um maconheiro? Um homem que não tem domínio próprio. Ele fumou a primeira vez geralmente uma ponta, queimando o dedo, queimando o beijo. E nunca mais dominou isso aí. Ele fuma um charuto mexicano, um charuto cubano. O que é um xixincheiro? Não tem domínio próprio. O que é uma prostituta? Uma mulher também que não tem domínio próprio. Eu já tratei uma das centenas e centenas de pessoas que eu atendi na terapia, na consulta terapêutica, como profissional da mente. Falou: pastor, eu não posso ver um homem. Peço para um homem, não adianta que eu olho, eu pisco, mordo lábios e se me chamar eu vou. E se não chamar eu chamo, vou ver se ele vai. O que é uma prostituta? É uma mulher que não tem domínio próprio. Por aí vai, eu poderia continuar. Amém, amados? Então, o nono fruto ali do Espírito é domínio próprio. Precisamos aprender nos dominar. Eu já ouvi no status do nosso diácono Romulo, que está hoje na recepção da igreja, algo muito interessante. E eu li isso, primeiro nas Escrituras, né? Porque uma das 7 leis das Escrituras, hoje eu vou falar uma das 7 leis. Uma das 7 leis das Escrituras é a semeadura, a lei da semeadura. Gálatas 6:7, parte B.
Porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Adianta. Então, às vezes você está vendo, grave isso aqui. Eu aprendi muito no livro O Poder do Não. Às vezes você está vendo uma pessoa numa M que eu digo é de mediocridade, tá? A pessoa está colhendo, irmãos. A pessoa está colhendo espinho. Por que ela está colhendo espinho? Por quê? Por quê? Porque ela plantou o quê, irmãos? Espinho. Aí você vai lá dar um buquê de rosas para ela. Você interrompe o castigo de Deus na vida de algumas pessoas. Deus está ensinando. Deus pedagogo, está mostrando. Ela precisa colher o que plantou. Ela está ali naquele lugar, porque os pés delas é que levaram até ali, aquele lugar ruim, e ela precisa aprender ali. Você vai lá e tira ela do lixo e bota no luxo. Faz o seguinte, pega um morador de rua, para hoje num desses pontos deles, não preciso dar, você sabe, escolhe um a dedo assim, e chama para morar na sua casa, que você vai ver. Irmãos, trabalhei em casa de recuperação trocentos anos. Eu sei do que eu estou te falando. Quando a pessoa quer, e a pessoa vai, e a pessoa procura ajuda, e a pessoa pede ajuda, e a pessoa recebe ajuda, e a pessoa agradece pela ajuda, e a pessoa é transformada por Deus através da ajuda. Mas quando a pessoa não quer, não adianta você ajudar. Você vai jogar pérolas aos porcos, como Jesus falou. Você vai perder seu tempo. Pode acreditar. Amém, irmãos? Pode acreditar, porque eu sei disso na prática. Na prática. Então, o Jeová, o Senhor que nos santifica, é o Deus que nos quer separar para o uso exclusivo dele. Último, então, para terminar. Agora a gente termina mesmo. Quero falar sobre Jeová de Molá, que é o Senhor que nos recompensa. Coloca aí. Livro de Jeremias 51, 56, Natan. Jeová de Molá, o Senhor que nos santifica, o Senhor que nos recompensa. Diz assim Jeremias 51, 56. Porque o destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, e os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus carros, porque o Senhor Deus que dará a paga certamente lhe retribuirá. Eu vou destacar o lado bom, das recompensas. Por que, pastor, o lado bom? Porque também tem o lado ruim. Você pratica o mal, você tem a recompensa má. Eita! Uma das 7 leis das Escrituras é a lei da retribuição. É a lei da recompensa. Deus recompensa cada um pelo que cada um faz. Pode ter certeza. Deus é justo. Bota aí, Natan. Livro de 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 58. O 57 diz mais, pode botar no 57, diz mais, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ao 58 fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Eita! No Senhor o vosso trabalho não é vão. Natan, o Senhor não faz vista grossa para nada que nós fazemos para Ele. O Senhor não nos deixa sem paga. Ele é o maior, o melhor dos patrões. Você pode crer, você pode acreditar. Ele é o patrão dos patrões. Livro de uma parte que quase ninguém fala, Natan. Hebreus 11, 6.
Diz assim a palavra do Senhor: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo fala essa parte, conhece até de cor. Eu já até preguei sobre essa parte A do versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, olha agora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Eita! Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus vai nos galardoar a cada um de nós. Ele tem recompensas. Coloca aí, Natan, rapidinho para a gente fechar alguns textos. Ele tem recompensa aos fiéis. Ele tem recompensa para os seus. Ele tem recompensa por serviços espirituais prestados a Ele. Grave isso. Ele tem recompensa para os conquistadores de almas. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Recompensa aos conquistadores de almas. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, eita, sempre e eternamente. Mas ele também tem recompensa aos servos humildes, Natan. Mateus 10:42, é um texto que a gente sempre diz para os que trazem água para a gente, eu, o pastor Marinho principalmente, olha, quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. É por isso, talvez seja por isso que inventaram aquele ditado que diz que a água não se nega. Já ouviu esse ditado? A água não se nega. Terceiro lugar, gente, ele tem recompensa, ou recompensas, também aos mordomos fiéis. Mateus 25:23. Aos mordomos fiéis, aos administradores do que ele nos empresta. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, na festa, na recompensa do teu Senhor. Quarto lugar, ele recompensa os seus. Ele dá recompensa aos benevolentes. Lucas 6:35 diz assim a palavra do Senhor: amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga, pois será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Eita! Ele dá recompensa aos seus. Quinto lugar, ele recompensa os bons de todas as nações. Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao gentil, ou ao não judeu, ou ali ao grego, ou seja, a todos os homens de toda a terra. E por último, ele recompensa também a todas as classes. Efésios, Natan, 6, versículo de número 8, diz assim, para a gente caminhar para o final: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor,
quer seja livre, quer seja servo, ou quer seja escravo, ou quer seja livre, qualquer classe. Eu falei aqui, eu nem sei se foi dentro de uma mensagem, se foi dentro da escola dominical, uma palavra que eu disse que eu ia prepará-la para pregar, mostrando, à luz das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, que Deus ele é recíproco. Vocês lembram disso? Já perguntei o que é recíproco? Alguns aqui falaram. E nós lemos aqui, se não me falha a memória, uns 12 versículos. Nós lemos falando sobre isso. O que você faz para Deus, grave isso aqui, irmãos, não fica sem retorno. Agora, deixa eu te contar alguns mistérios, assim como a lei da semeadura. Você planta hoje, você colhe hoje. Nem um alface você planta hoje e colhe hoje. Né? Eu acredito que não tem uma semente que você planta hoje e colhe hoje. Tem uma árvore, uma fruta que você planta a semente hoje, você vai colher daqui a 70 anos. Depois pesquisa aí, vê qual é, vocês vão saber. Então, eu plantei hoje. Não fique esperando receber hoje. Você pode receber hoje o que você plantou alguns anos atrás. Você pode semear hoje o que você já plantou, ou melhor, você pode colher hoje o que você já semeou há tempos atrás. Agora continue plantando uma boa semente, é o seu tempo. No tempo de Deus você vai colher. Assim, irmãos, são as recompensas de Deus, do Jeová Guimolá, o Senhor que recompensa. Eu trabalhei tanto esse ano na casa do Senhor, e minha vida continua uma mesmice. Trabalhei o ano passado todinho na obra, mas a minha vida está super mais ou menos. Calma aí, não entra nessa barganha não. Faça para Deus, primeiro não esperando receber em troca, mas sabendo que Deus é o Deus que recompensa. No seu tempo, o tempo dele, que é melhor do que o seu, ele vai lhe dar. Ele vai lhe dar. E lembrando que tem coisas que nós conhecemos nas Escrituras como galardões, que nós receberemos nos céus. Amém, amados? Mas faça para Deus, não para o homem. Faça para Ele ver, não para os homens verem, não para você ser visto, aplaudido, admirado, lisonjeado, mas faça para Ele e para a glória dEle, que no tempo dEle, Ele vai te recompensar, porque Ele é o Jeová Guimolá, o Senhor das recompensas, que não faz vista grossa para nada do que nós fazemos para Ele. Quem sabe eu posso conjecturar que Deus chama um anjo seu chamado escrivão, diz: anota aí tudinho que ele está fazendo, anota aí essa obra espinhosa. Eu sei que eu estou falando para pessoas agora nesta hora que está pensando em desistir do seu ministério, que está pensando em entregar o seu cartão e tirar férias de Deus e dar cabo de tudo. Deixa eu lhe dizer, Deus está vendo, viu tudo o que você fez para Ele, o que você faz para Ele, e eu creio que tudo anotado, e que no seu tempo Deus te recompensará. Em nome de Jesus, continue fazendo para Ele, para Ele, para Ele. Pastor, mas ninguém está vendo. Olhei para um lado e da outra. Olhei para um lado, olhei para o outro. Eu queria dar essa esmola. Obrigado, meu filho. Eu queria fazer esse bem aqui. Eu queria dar essa roupa, essa cesta aqui. Mas eu queria que os outros pudessem ver, né? Para falar: ó, tá vendo como é que ele é bonzinho? Mas
Olha, eu olhei para um lado, não tinha ninguém vendo, eu olhei para o outro, não tinha ninguém vendo, para frente, só o necessitado, mas lá na frente ninguém, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Olha para cima, Deus está vendo. Faça para Ele, não faça com usura não. Se for com usura é melhor nem fazer. Se for para você levar tapinha nas costas, ter seu nome nomeado no púlpito, nos agradecimentos, é melhor nem fazer. Mas faça para o papai, para o Jeová que morar, que no seu tempo te recompensará. Que Deus nos abençoe com essa mensagem. E depois dessas 4 mensagens, as revelações dos nomes de Deus, hoje, a parte 4, possamos ter um relacionamento mais profundo, mais pessoal, mais espiritual, mais íntimo com o Senhor Jeová. Que Deus nos abençoe. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E graças a Deus. Cadê a Tânia, gente? Cadê a Natan? Cadê? Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus Cristo. Louvado e glorificado. Acho que ela não tomou remédio dela hoje, não tomou?